Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. Muito bom dia, eu sou Camila Pinto e este é mais um Sementinhas do Amanhã. Mais uma manhã de domingo maravilhosa. Meu estúdio tá mais ou menos cheio hoje. Tia Silvia ainda tá cuidando do bebê dela, do bebezão. Mas já ela volta. E para começar a nossa manhã, vamos começar com o nosso bom dia. Bom dia, tia Mari. Bom dia, Cá. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está em casa. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, animada para mais um programa de hoje? Opa! É isso aí. Vamos falar com ele, é o nosso Sementinha do Amanhã. Bom dia, Caio. Bom dia. Tudo bem com você? Sim. Você estudou pro programa de hoje? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Menos. Mais para menos. Mas não faz mal, não. Tá animado pro programa de hoje? Tô. Tá. E o que a gente vai falar sobre hoje? Me diz. Calma que eu queria falar um outro negócio aqui, eu esqueci. Então vamos falar da parábola, que é o que importa neste isso momento. Aí. Ok. Né? Qual é a parábola que nós vamos falar hoje, Caio? A parábola do credor incompassivo. Muito bem. Eu tô assim, super interessada nesse título de hoje. Você sabe o que é incompassivo, Caio? Você lembra? Pera. Tô esperando. Que é incompassivo? Ó. Vamos ler a história? Calma. Analisando, na minha cabeça, o in seria ao contrário. Não, isso. O in é o não. É isso aí, é Eu o contrário. Não. E o compassivo? É aquele que não é mal, né? Será que é isso? Eu acho. Vamos ler pra gente entender o que conta essa parábola? Então, compassivo, mas não, então seria Uma pessoa malvada. Não malvada. Ser malvado. Será que é isso? Ser malvado. Eu acho que não é bem isso. Vamos ler a história pra gente entender o que é um credor incompassivo? Eu acho que é ser malvado. Então vamos checar. ler. Então vamos lá. Parábola de hoje, o credor incompassivo. Há muito tempo e muito longe daqui, havia um rei que governava um grande e rico país. Esse rei tinha muitos ministros que se consideravam seus servos. Tão grande era o poder de seu grande chefe. Cada ministro exercia uma tarefa e uma função determinada no governo daquele país. Um dia, o rei chamou um dos seus servidores, que eram os tesoureiros e os oficiais de sua corte, para fazer contas com eles. Todos teriam que prestar contas ao monarca. Alguns haviam feito empréstimos e era chegada a hora de pagar suas dívidas ao rei. Chegou, primeiramente, um importante servidor, que era uma espécie de tesoureiro do reino. Feito o balanço, foi verificado que ele devia ao rei a grande quantia de 10 mil talentos. O talento era uma moeda antiga, que valia mais ou menos 20 mil reais. A dívida total do ministro era, pois, 200 mil. 200 mil reais. 200 mil reais. Que ele havia retirado do tesouro real para suas despesas extravagantes de homem pródigo.
Esse oficial gastara no jogo e no luxo essa quantia fabulosa e agora não tinha possibilidade de pagar sua dívida ao rei. Naquele tempo, as leis dos países orientais ordenavam que fosse vendido juntamente com sua esposa, seus filhos e seus bens, aquele que não pudesse pagar suas dívidas ou restituir seus roubos. Foi o que o rei fez. O seu ministro não tinha com que pagar o débito. O rei, então, ordenou que ele, sua esposa e seus filhos fossem vendidos para pagamento da dívida. Ouvindo o julgamento do rei, o grande servidor ajoelhou-se diante dele e suplicou-lhe, entre lágrimas e lamentações: Senhor, tem piedade, tem paciência comigo. Eu trabalharei e te pagarei tudo. O soberano encheu-se de compaixão, pois aquele infeliz homem que gastara loucamente seu dinheiro e agora estava reduzido à miséria, e perdoou-lhe a dívida. O tesoureiro saiu do palácio real com um coração aliviado pelo perdão de seu senhor. Era agora um pobre, estava reduzido à miséria, mas estava em liberdade. E sentia-se muito feliz. Tinha sua mulher, seus filhos e sua casa. Haveria de trabalhar para viver. Trabalharia muito, pensou. Não muito longe do palácio. Encontrou, no entanto, um pobre servidor do rei, a quem há muito tempo lhe emprestava uma quantia de 100 denários, que na nossa moeda corresponde a cerca de 300 reais. O tesoureiro real estava na miséria, que ali estava, a poucos passos dele, alguém que lhe devia algum dinheiro. Esquecendo-se do perdão do bondoso rei, que tivera compaixão dele, o tesoureiro avançou para o pobre homem e, segurando-o pela garganta, sem a menor piedade, foi-lhe gritando: Paga o que me deves! Paga! Como que ele gritou, Caio? Calma, deixa eu fazer outra voz. Faz outra voz, mas faz mais alto. Calma aí, só um pouquinho. Tá, vou falar. Paga-me o que deves. Paga-me os 100 denários. Já, sem demora. E cruelmente sufocava o pobre servidor do palácio. Este conseguiu ajoelhar-se diante do tesoureiro e, chorando sem força, suplicou: Senhor, tem piedade, tem paciência comigo. Eu trabalharei e te pagarei tudo. Mas o tesoureiro era um homem duro de coração e não atendeu ao pobre devedor. Esqueceu-se de que, momentos antes, ele estava na mesma situação, com uma dívida imensamente maior, e fora perdoado pelo rei. Mandou prender o infeliz companheiro até que lhe pagasse a dívida. Aconteceu, porém, uma coisa que o tesoureiro não esperava. Alguns oficiais da corte, que assistiram a cena do perdão do soberano, estavam passando pela rua justamente no momento em que o tesoureiro apertava a garganta do seu pobre devedor. E este lhe suplicava inutilmente misericórdia. Os oficiais ficaram profundamente tristes, quando viram o pobre devedor ser levado para a prisão por uma dívida tão pequena, por ordem de quem havia sido perdoado por uma dívida tão grande. E, imediatamente, voltaram à presença de Sua Majestade para contar-lhe tudo o que viram e ouviram. Então, o rei mandou que seus soldados fossem buscar o tesoureiro. Quando este chegou diante do trono, muito amedrontado,
e acovardado, o rei lhe disse: servo malvado, eu perdoei a tua dívida, por que me suplicastes? Não devias tu, igualmente, ter compaixão de teu devedor, como eu tive de ti? Mas como és maldoso, e não tiveste misericórdia de teu próximo, não mereces liberdade. Irás para a prisão até que pagares tudo que me deves. Muito bem, com direito a... Um castanhol. Um castanhol aqui, olha, estilo Não novela é um espanhol nem um castelhano, é um castanhol. estilo novela mexicana, cheio de dramas. Caio, fala pra gente, Caio, e aí? Isso tava certo, né, mãe? O que você entendeu? O que é incompassivo? Que não tem Paixão. Muito bem, que não tem compaixão. E aí, o que você entendeu dessa parábola? O que você acha que Jesus quis contar pra gente nessa parábola? Que você tem que ter compaixão e deve perdoar o próximo. Mas o quê? Independente das condições. Porque vocês viram aqui na parábola. Ou melhor, vocês ouviram na parábola, né? Tipo, na verdade, o rei perdoou o tesoureiro por causa de uma dívida enorme de 200 mil reais. Sim. Tá. E quando chegou a vez do tesoureiro perdoar, o que ele fez? Gente, calma aí. Tamo calmo. É que aqui tá dizendo que ele devia 10 mil talentos. Sim. E cada talento valia 20 mil reais. 10 vezes 20 mil... Dá muito R$1.000. Dá 200 mil. Então... Dá muitos R$1.000. Muitos R$1.000. Mas vamos ao que interessa, certo? Ó, essa parábola... Jesus, depois que contou essa parábola, ele falou uma frase assim. Ele falou assim, olha... Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, ele fez uma advertência, né? Então, o que ele quis dizer? O que Jesus quis dizer para a gente quando ele contou essa parábola? Um funcionário que devia rios de dinheiro, devia um monte de dinheiro, que ele pegou emprestado para gastar com luxúria, né, com coisa que não acrescentou nada, nem a ele, nem a família dele. Ele foi perdoado por essa dívida, mas aquele que devia para ele uma quantidade muito, mas muito menor, ele não foi capaz de perdoar. O que você acha que Jesus quis dizer para a gente? Que a gente tem que perdoar do coração. Que a gente tem que perdoar. Que a gente tem que fazer pro outro aquilo que a gente quer que faça pra gente. Exatamente. Porque nesse caso aqui, ele não implorou perdão? Sim. Ele ajoelhou, ele se humilhou e ajoelhou na frente do rei e pediu perdão. E falou que ele ia trabalhar incessantemente para pagar a dívida dele. Mas, quando o credor era ele e não o rei, apesar do outro servo que devia para ele ter ajoelhado, implorado, do mesmo jeitinho que ele fez, ele lembrou do que ele tinha feito 5, 10 minutos antes? Não. Ele foi cruel, você não acha? Sim. E você viu, Caio, que na época você não era só preso, a sua família era vendida.
Eu não vi, né? Eu li. Isso. Vocês entenderam? Então, eu acredito assim que o mesmo medo que o tesoureiro teve da família dele ser vendida e ele implorou, o servo também não teve? Sim. Ele não poderia ter um pouquinho mais de compaixão também com o servo? Sim. E agora sim, vamos pensar então, né? Quando Jesus quis dizer isso pra gente, ele quis que a gente entendesse que a gente deveria fazer como com os nossos irmãos, com as pessoas com quem a gente convive? Perdoar. Você lembra do Pai Nosso? Sim. Né, o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou para a humanidade. Aí né? tem dois modos de falar. Dois jeitos de... Tudo bem, mas não é isso que eu vou falar. Não, calma, deixa eu falar primeiro. Não é isso. Não, posso falar. Você tá. Ó, tem uma parte lá no Pai Nosso, Caio, que fala exatamente o que Jesus disse nessa parábola. Exatamente assim, ó. Na verdade tem uma pra cada versão, né? Aí tem duas versões, né? Aí uma é: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Sim. E a outra: as perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas no frigir dos ovos, o significado é a mesma coisa. A mesma coisa, né? O que Jesus quis dizer? Que a gente deve perdoar todos. Para a gente ser perdoado, a gente deve perdoar. A gente precisa primeiro perdoar, certo? Agora, você acha que a gente erra com Deus? Não. Não? Não. Você não comete erro nenhum? Eu cometo. A gente comete nossos erros. Inclusive com Deus. Porque quantas vezes na vida da gente a gente não acha que Deus foi injusto com a gente? Realmente. Né? Quando acontece uma coisa, principalmente uma coisa assim muito difícil, muito sofrida, que traz muito sofrimento, a primeira reação do ser humano, todo mundo, tá? A maioria, a primeira reação qual que é? Por que Deus fez isso comigo? Pai, eu não mereço um negócio desse. Ó, a gente tá querendo dizer o quê? Que Deus foi o quê? Injusto com a gente, né? Mas Deus é injusto? Não. E mesmo assim, Deus condena a gente? Não. Deus julga a gente? Não. Deus cobra a gente? Não. Pune a gente? Não. Então, assim, o que ele pede pra gente fazer uma reflexão é isso. Olha para você, ser humano. Quanto de erro você comete? Olhou? Olhou para dentro de você? Lembra do Santo Agostinho? Né? Deitou na cama antes de dormir? Sim. Vamos pensar no nosso dia. O que eu fiz de errado hoje? Quanta malcriação eu fiz para minha mãe? Quanta resposta torta eu dei pro coleguinha na escola? Quanto que eu briguei com meu irmão, com a minha irmã? Quanto eu desobedeci, né? Quanto eu saí batendo pé, xingando, me revoltando, né? Quando uma coisa não saiu do jeito que eu queria. E aí eu quero que Deus me perdoe, certo? E as pessoas que brigaram comigo, que foram injustas comigo, que falaram mal de mim, que fizeram bullying comigo na escola, que me desrespeitaram, eu perdoei? Será? Mas eu não estou pedindo perdão para Deus quando eu erro, né? Quando eu vou dormir, que eu faço lá o Pai Nosso, ou que eu faço uma oração do meu coração, que eu converso com Jesus, que eu converso com Deus, com os amigos do plano espiritual, eu não peço para Deus perdoar os meus erros? Sim. Que eu sou tão imperfeita, né?
Mas Todo mundo é imperfeito. Mas eu consegui perdoar quem me machucou? Não. E o que Jesus falou aqui? Se eu quero, Ser perdoado. eu tenho que fazer o que primeiro? Perdoar. Eu tenho que perdoar. Caio, você já ouviu a oração de São Francisco? Não. Não? Não. Eu vou ler ela pra você, então, uma partezinha só. Tem uma parte que fala assim, ó. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco também trouxe esse ensinamento que a gente encontra no Pai Nosso, a gente encontra não só na parábola do credor incompassível, mas muitas vezes Jesus toca nesse assunto, não diretamente usando essas palavras da mesma parábola, mas ele traz, e muitas outras pessoas trazem, a importância da gente, antes de exigir alguma coisa dos outros, de outras pessoas, a gente começar a praticar. O Caio, você sabe que é muito fácil a gente amar quem é da nossa família, né? Sim. Quem é nosso próximo, mais próximo. Às né? vezes nem amar a família também não é muito fácil, né? Mas é mais fácil a gente amar alguém que está próximo da gente, com quem a gente tem afinidade. Quem a gente gosta, né? Quem a gente gosta do que quem a gente não gosta. Sim. E você sabe uma outra coisa que Jesus falou sobre o perdão? Um dos discípulos dele, que eu não vou me lembrar qual agora, neste momento, perguntou para ele quantas vezes a gente tinha que perdoar quem nos ofendeu. Perguntou para ele assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E você sabe o que Jesus respondeu? Não, meu filho. Eu sei. 7 vezes 77 Não. vezes 77. Não. 70 vezes. 70 vezes 7 vezes. Jesus respondeu: não, meu filho, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. E quando lhe baterem numa face, dê a outra. Né? O que ele quis dizer, dê a outra? Poxa, você veio aqui e me deu um tapão na cara que o meu rosto virou de lado. Ao invés de eu brigar com você, de eu xingar, de eu me revoltar, de eu gritar, o que eu faço? Quando ele fala, dê a outra face. É para você não retribuir. É para você não responder na mesma moeda, né? Que não foi o que ele fez aqui, porque ele recebeu o perdão e ele não respondeu com o perdão. Ele agiu, então, na verdade é o sentido contrário, né, desse da face. Mas Jesus fala muito do perdão, né? Perdão foi uma das coisas que Jesus veio mostrar. Lembra que a gente já estudou que a visão do Deus que existia antes não era um Deus que perdoava, era um Deus vingativo, cruel, duro, rígido, né? Que castigava. Já ouviu Deus castiga? Nunca ouviu? Ainda bem. Que porque bom. quando eu era criança eu ouvia muito. Bem feito, viu? Deus castiga. Né? Era isso que a gente ouvia quando a gente era criança. Fica falando mal dos outros? Bem feito, tropeçou aí, arrancou um tampão do dedo. Deus castiga. Você acha que Deus castiga? Não. Você acha que Deus tem tempo de ficar vendo você falar mal dos outros e tirar o tampão do seu dedo? Não. Com tanta gente no mundo, nesse mundo aqui, sem contar dos outros? Então, assim, Jesus vem ensinar, mostrar para a humanidade que Deus não era aquele Deus que tinha antigamente, aquela imagem que as pessoas tinham de Deus, né? Mas sim um Deus de amor. Um Deus que amava tanto os seus filhos, mas tanto, que ele perdoava os seus filhos
por pior que fosse o erro dos seus filhos. Ele sempre perdoa, né? Então, é isso que ele quer trazer nessa lição pra gente. E muitas vezes, Caio, a gente começa aprendendo a perdoar por uma coisinha assim muito simples. Você já ouviu falar de empatia? Sim. Empatia é você se colocar no lugar do outro. E muitas coisas nas nossas vidas, a gente consegue trabalhar o perdão, a gente tentando se colocar no lugar do outro. Por exemplo, na parábola de hoje, se o tesoureiro tivesse se colocado como ele estava já literalmente na mesma situação que o servo, ele poderia ter feito diferente, não poderia? Sim ou não? Sim. Então, às vezes, o meu coleguinha fez isso ou aquilo comigo. Tenta se colocar no lugar dele. Você teria feito diferente? Você tenta compreender os motivos que levaram a pessoa a fazer aquilo que ela fez. E dali, a gente já começa a trabalhar o perdão, né? Não é fácil, é difícil, demora. Quantas vezes a gente já não teve que vir na Terra para trabalhar esse tal de perdão? E a gente continua vindo trabalhar o perdão. Mas o que mais importa é que nessa vida, né, a gente está se esforçando um pouco mais, né? Eu acredito, porque hoje a gente tem mais consciência, hoje a gente conhece os ensinamentos de Jesus, né? Porque a gente já viveu numa época em que a gente não aceitava os ensinamentos de Jesus. Mas como a gente está sempre voltando, né? Hoje, graças a Deus, a gente já aceita os ensinamentos de Jesus. E já faz desses ensinamentos nossa diretriz. Isso. Né? Então, a chance da gente se melhorar é muito grande, você concorda? Sim. Basta a gente se esforçar para isso acontecer, você não acha? Eu acho. Isso mesmo. Ai, gente, sempre sobra pra mim. Tia Mari, hoje eu não vou falar não. Quem vai falar é você, Tia Mari. Poxa, eu falei pouco hoje. Fala, Caio, o que você quer falar? Que aqui, a tia Camila, ela falou que de tantas pessoas tem aqui nesse mundo, né? Sim. Tem mais de 8 bilhões. Sim. Encarnado. É, encarnado. Sem contar os desencarnados, né? Eu já ouvi falar que são 7. 7 desencarnados para cada encarnado. Então multiplica 8. Ixi, é muita gente. É muita gente, né? Só na Terra. Ainda bem que Jesus não fica olhando o que cada um de nós faz, né? Exatamente, porque senão chegaria lá nos quadrilhões. Lá nos trilhões de pessoas. É tanta gente que ele fez um negócio chamado assim, ó, livre-arbítrio. Consciência. Consequência. Consequência. Porque tudo que você faz tem uma consequência, querendo ele ou não. Isso chama lei da causa e do efeito. Olha que máximo. Nós ainda vamos estudar tudo isso, porque a próxima fase dos Sementinhas do Amanhã vai ser demais. Vamos encerrando por aqui. Infelizmente, ficamos mais um programa. Ai, meu pai do céu, é triste dar tchau todo domingo. Queria ficar aqui eternamente. Você não falou que era pra eu falar? Então, né? Mas eu sei que sobra para mim essa função. Não, tudo bem, fica tranquilo. Então vai lá, tia Mari. Então tá, eu queria agradecer a todos. Convidar para continuar nos ouvindo todo domingo, às 9 horas. Na semana passada teve um problema técnico, passou um pouquinho mais tarde, mas a gente vai continuar a programação no domingo às 9 horas. Então, convidar a todos. Já deixar aqui a informação de que a gente está preparando uma nova fase do programa Sementinhas do Amanhã. Isso. Muito legal, com uma linguagem fácil, até para quem não conhece o Espiritismo conhecer, né? Nós vamos ter uma oportunidade
de falar da doutrina de uma forma muito legal, um bate-papo, uma conversa muito legal, que todo mundo, todas as crianças e até aquelas pessoas que não conhecem o Espiritismo e quiserem conhecer, Isso aí. vão ter a oportunidade de conhecer. Muito bem. Caíto? Eu queria dar um tchau, um beijo, um abraço, que o livrinho já tá acabando e a gente vai pegar outros livros. Muito bem. Você tá animado, Caio, pra segunda temporada? Eu tô muito animado. Ah, então tá bom. Então, Caio, te vejo semana que vem. Tá, tchau. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, ainda tem Sementinhas da Manhã rolando. Segunda fase, segunda temporada já está chegando, quentinha, saindo do forno, que a gente está trabalhando com muito carinho. Espero vocês domingo que vem, no mesmo horário, de 9 a 9h30, aqui na Web Rádio Meimei. Eu sou Camila Pinto e eu fico por aqui. Um beijo e até semana que vem.